Olá, meu amigo, olá, minha amiga, a paz do Senhor Jesus Cristo. Tem uma palavra da parte de Deus rápida para o meu e para o seu coração, e essa palavra se encontra em 2 Samuel, capítulo 11, versículo 1. Diz assim: E aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem para a guerra, enviou Davi a Joabe e a seus servos com ele, e a todo Israel, para que destruíssem os filhos de Amon e cercassem Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Essa é a última parte do versículo que eu gostaria que você entendesse muito bem. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Então, qual é o cenário que isso está se passando? Davi ele vinha tendo êxito até esse momento. Davi ele tinha muitas vitórias. Davi ele tinha vencido Golias, tinha vencido o leão, o urso. Ele tinha escapado de Saul. Ele tinha sobrevivido à perseguição de Saul, e nesse momento Davi ele já tinha vencido os reinos que cercavam Israel e já era rei, e então ele tinha muitas vitórias e ele estava bem. Então aqui o que a palavra de Deus está dizendo? E aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo que os reis saem para a guerra, enviou Davi a Joabe e a seus servos com ele, e a todo Israel, para que destruísse os filhos de Amon e cercassem Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. E no versículo seguinte diz que: E aconteceu a hora da tarde que Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço de sua casa real, e viu do terraço uma mulher que se estava lavando, e era esta mulher muito formosa à vista. Então, para resumir bem e não ficar o vídeo longo, o pecado. Aqui vai se tratar do pecado de Davi. E ele quebrou 3 mandamentos. Em Êxodo 23, 13, 23, 14 e 23, 17. Diz para 23, 13: Não matarás. 23, 14. Não adulterarás. 20, versículo 17. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem as tuas fazendas, nem os teus bois, nem os teus servos. E Davi ele se comprometeu, ele quebrou os 3 mandamentos, ele rompeu isso, ele desobedeceu a voz de Deus. E por que está trazendo essa palavra no dia de hoje? Porque Davi ele vinha tendo vitórias, ele vinha tendo êxitos. E quantas vezes eu e você não temos êxito, as coisas não ficam bem, as coisas ficam tranquilas, a gente sente que as coisas estão bem e relaxa, e fica tranquilo, acha que não vai ter mais nenhum problema. E na verdade a gente deveria redobrar a atenção nesses momentos, porque a palavra do Senhor diz assim, que aquele que está de pé, cuide para que não caia. E Davi não vigiou. Davi ele quis ficar no luxo, ele quis ficar no palácio, ele não quis ir para a guerra. E Davi ele era um homem de guerra, ele era tanto um homem de guerra, que em 1 Crônicas 28:3 diz que Davi teve o desejo de construir um templo para o Senhor, e Deus não permitiu, porque as mãos de Davi estavam cheias de sangue, tinham derramado muito sangue. Então Davi era um homem de guerra. Só que nesse momento que ele se acomodou, nesse momento que ele viu que as coisas estavam fluindo bem, nesse momento que ele achou que estava tudo tranquilo, foi onde começou um grande pecado, foi onde começou um grande problema. E nas nossas vidas é assim, o inimigo ele vem e põe uma pedrinha pequenininha no nosso caminho. Porque a pedrinha pequenininha a gente não vai dar atenção, a gente não vai se importar com aquele problema pequeno. Se ele colocar um problema muito grande, a gente vai entender, vai buscar ajuda na hora. Mas um probleminha pequeno a gente não dá atenção devida. E aí é que é o nosso erro. Aí foi que Davi errou. Ele estava acomodado, ele achou que não precisava mais ir para a guerra e enviou Joabe, enviou seus servos, enviou todo Israel, mas ele ficou em Jerusalém, ele ficou acomodado. Ele não estava mais sensível, ele estava autoconfiante. Esse é um grande problema, a autoconfiança. Não devemos ter autoconfiança, nossa confiança tem que estar exclusivamente em Deus, porque nós somos falhos. Nós devemos confiar no braço do Senhor e não na nossa força. E Davi ele olhou aquela mulher, ele quis ficar em Jerusalém, depois ele andando distraído pelo terraço, ele viu aquela mulher, cobiçou a mulher, ele adulterou, se deitou com aquela mulher, e depois como ela tinha um marido, ele fez uma armadilha para o marido dela morrer na guerra. Então, e ele foi repreendido, e isso teve grandes consequências. Os seus filhos tiveram briga entre espadas e morte, e
teve um meio-irmão se deitou com a outra irmã, foi uma bagunça grande, porque consequência do pecado, a palavra de Deus nos diz que o salário do pecado é a morte, e o pecado traz muitas consequências. Então nós devemos fugir do pecado, nós devemos fugir da aparência do mal, nós devemos resistir a esse mal, que de tão de perto nos assola, tão de perto nos rodeia. E o pecado ele começa no nosso coração, ele vem na nossa concupiscência, que é um desejo forte de pecar. Tiago 1,14 e 15, mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência, o desejo forte da carne, desejo carnal, desejo que não é espírito, não é do espírito, isso é coisas de pecado isso, desejo carnal, concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá luz ao pecado, e o pecado sendo consumado gera a morte. Então foi essa consequência que Davi trouxe para toda a sua família, para toda a sua casa, para todas as gerações. E o profeta Natan, ele foi e repreendeu Davi. E diz para ele, a espada não se apartará jamais da tua casa, porquanto me desprezaste, tomaste a mulher de Urias, o heteu, para que seja por mulher. E a história se desenrola, e Davi ele se arrepende, e Deus trata com ele, e embora que Deus trate com ele, o pecado traz a consequência. Da mesma forma que uma pessoa, se ela matou alguém na rua, ela vai presa. Deus perdoa ela, Deus perdoa o ato dela. Só que ela tem que pagar o preço nessa terra do pecado dela. Ela tem que pagar, porque tem que ser feita a justiça. Ainda que a justiça dos homens seja falha, tem lei para ser obedecida. E na nossa vida é da mesma forma. Quando a gente peca, a consequência vem. Pode ser que ela não venha na hora, pode ser que ela demore meses, anos, sei lá, mas ela certamente virá sobre nossas vidas. Então a gente tem que vigiar. A palavra do Senhor diz, todos nós somos pecadores e destituídos da glória de Deus estamos. Aquele que diz que não tem pecado, nisso já está pecando, nisso já é mentiroso. Então nós temos que nos olhar para Davi, que ele pecou. Então nós também somos falhos, a gente também vai pecar. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Por que ele era um homem segundo o coração de Deus? Porque quando ele foi repreendido pelo profeta Natan, ele se humilhou, ele reconheceu que ele errou, pediu perdão a Deus, se quebrantou. E a gente deve fazer dessa forma. Outra coisa interessante, Davi, depois que ele ficou em Jerusalém, o primeiro erro, ele viu a mulher, Batseba. E depois que ele viu, o coração dele desejou ter aquela mulher. Depois que ele desejou, ele foi e adulterou. Depois que adulterou, ele foi e teve que matar o marido dela, porque ela estava grávida, ela ia conceber, ela ia dar um filho. E o que eu quero te dizer? Um erro não justifica outro erro. Uma dívida não é paga fazendo mais dívidas. A quebra de um relacionamento não é restaurada quebrando mais vezes, ficando sem conversar, ignorando, sumindo. Não é assim. A gente tem que buscar o conhecimento que vem de Deus, tem que buscar o revestimento que vem de Deus, tem que buscar o Espírito Santo, porque é Ele que vai nos convencer da nossa fraqueza, da nossa falha, e é Ele quem vai nos ensinar como devemos andar nesta vida. Então essa palavra que Deus tem para nós nesta tarde, somos pecadores, devemos nos prostrar e nos arrepender, e arrependimento é diferente de remorso. Arrependimento, ela traz mudança de caráter e de atitude, de caminhos. Remorso, você fica com uma dorzinha no coração e depois passa. Então, a gente tem que prestar atenção. O erro, ele começa bem pequenininho. O inimigo, o diabo, ele joga uma sementinha. A palavra de Deus diz que um pouco de fermento leveda toda a massa, um abismo chama o outro abismo, e muitas vezes, eu lá atrás, achava que não tinha problema nenhum tomar uma cerveja, achava que eu tinha um controle, e muitas vezes eu caí. Depois da cerveja veio o cigarro, depois do cigarro, muitas vezes veio a droga. Então, um pecado chama o outro pecado, um erro vem um outro erro. Não é certo tentar fazer como Davi, consertar um erro fazendo o outro pior. A verdade vem à tona, sempre aparece, não é nada do que está em oculto deixará de ser revelado.
A partir do momento que a gente identificar o nosso erro e a nossa falha, a gente tem que buscar o Consolador, tem que buscar o Espírito Santo, tem que pedir ajuda para Deus. Primeira Epístola de João, capítulo 2, diz assim, versículo 1 e 2. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a apropriação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Amém? Clame a Jesus. Clame a Ele, porque Ele pode perdoar o seu pecado da mesma forma que Ele perdoou o meu. Amém? Deixa eu orar. Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus Cristo, eu quero te agradecer por esses minutos, Pai, rápidos, dessa reflexão, desta palavra, que nós venhamos a entender, Papai, que Davi errou, e sendo um homem segundo o seu coração, quantos mais nós, Pai, que somos falhos, estamos tão distantes, Pai, da sua presença. Senhor, reaviva a tua obra em nosso coração, nos fortalece, Pai, nos ensina a fugir do mal, a fugir do pecado, porque nós não queremos as mortes, nós não queremos essas consequências, porque não fazem bem, Papai, mas nós queremos o fruto do teu Espírito, que é amor, paz, longanimidade, alegria, benignidade, mansidão, domínio próprio, em nome de Jesus Cristo. Abençoa este irmão, essa irmã que vê este vídeo, entrega as tuas bênçãos na mão dele, continua trabalhando na vida de cada um, em nome de Jesus Cristo. Amém.